A Amazon foi começando vendendo livro, mas ela passou por tantas coisas ali que hoje uma das coisas que mais dá dinheiro é a AWS, que é o serviço... É o serviço de nuvem. O de nuvem deles. Então, ou seja, aí ele fala que o poder da Amazon é o poder da opcionalidade. Bem-vindo ao canal Para Ficar Rico, se você busca informações sobre investimentos na Bolsa de Valores, dicas de educação financeira, histórias de empreendedorismo ou como conseguir uma renda extra, você veio ao lugar certo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, assine o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Quando aparece alguma coisa assim, igual você disse, né, que é esse X, exemplo, ele aparece ali, como que vocês fazem um valuation? Como que engloba isso daí no valuation? Porque é uma coisa que tem um potencial de retorno muito grande, mas ainda... A Naiwan, por exemplo? Não englobo. Não engloba? Assim, eu sempre gosto de olhar uma tese. Tem uma porção de análise que a gente faz, mas uma análise que é bem conhecida, que chama análise SWOT. Sim. Ou em português, FOFA. Que você avalia o que? As forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades de uma empresa. Sim. Então, quando você for olhar, por exemplo, a Randon, né? Então, você pode comprar a Naiwan via Randon ou via Frasle, e a Randon tem metade da Frasle. Então, no fundo, vamos pensar em Randon. Aí você vai pensar, quais são as forças da empresa? As forças da empresa são, ela é a marca mais premium, ela tem prêmio de preço, ela é super reconhecida, ela tem o maior market share. Então, você tem um recall muito bom, então o produto Randon você paga mais caro, mas você vende ele melhor, a expectativa é que ele dure muito. Então, essas são as forças. E quais são as fraquezas? Olha, ela está num setor mais cíclico, então se o mercado de caminhão esse ano passado está bombando, e aí se você vem a crise da Dilma, 2016, aquele caos. Então você tem forças, você tem fraquezas, aí você mede as ameaças. Então, por exemplo, na Randon uma ameaça que a gente tem que deixar mapeado e se for tudo para o modal mais marítimo? Por exemplo, então você tem vai ter que comprar navios, né? Você tem hidrovias, você tem... Você vai ter navegação costeira, né, que chama cabotagem, e se for tudo para o marítimo? É uma ameaça. E aí tem um quarto quadradinho, né, que é o O, que são as oportunidades. Então, nesse momento, por exemplo, quando eu pego essa empresinha de nióbio, a Naiwan, eu prefiro olhar ela como oportunidade. Então, tem valor? Tem. Vale quanto? No limite, ela pode valer tanto quanto a Frasle. Entendi. Eu precifico isso? Não. Mas, eventualmente, eu aceito carregar a Randon um pouquinho mais precificada porque eu tenho isso. Aí, o que vai acontecer com o tempo? Depois você me pergunta um negócio de Movida que eu explico que teve uma aquisição legal. Para contar. Mas, com o tempo, vai começar a vir a receita. Eloy, se precificar toda a Randon e mal começou a receita. Provavelmente vou me livrar. Mas eu tenho essa opcionalidade. Alguma coisa que pode acontecer ali que pode gerar muito valor. Porque às vezes você pensa, você olha e fala assim, tem empresas que não têm opcionalidade. Você compra ela pelo que ela é. Verdade. Então você olha e fala assim, uma empresa de transmissão, o que é opcionalidade? É ela conseguir mais um leilão. Porque agora você vira e fala uma empresa do tipo Arezzo, por exemplo, que é uma tese que todo mundo adora. Qual que é a opcionalidade? Ela pegar uma marquinha qualquer, do nada, e transformar. Em grife. Ela pegou agora a reserva, que é uma marca super bem vista pelos homens, assim, uma marca mais... Tipo, é quase uma Ralph Lauren lá fora, assim... O pessoal gosta de usar e ela vai fazer uma marca simples para competir com a Hering, que é um mercado enorme. Que é a Oficina, se não me engano, né? E quanto que custou isso? Muito pouco. Ela comprou a reserva pela reserva. E aí ela olhou e falou... Tem aqui uma oportunidade. Talvez mude o nome. Mas enfim, então isso é opcionalidade. Então eu gosto de olhar teses que tenham muitas opcionalidades. Por quê? Porque enquanto você está comprando pelo core, acontece alguma coisa que de repente vira muito grande. O exemplo, né? Você deu um exemplo ótimo aí. Um dos exemplos que eu vi, que tá até no livro... É o último livro que eu tô lendo, eu esqueci o nome dele. Que fala sobre a opcionalidade de Amazon. Que a Amazon foi começando vendendo livro, mas ela passou por tantas coisas ali que hoje uma das coisas que mais dá dinheiro é a AWS, que é o serviço... É o serviço de nuvem. O de nuvem deles. Então, ou seja, aí ele fala que o poder da Amazon é o poder da opcionalidade. Então é bom investir nessas empresas. E no caso da Amazon é uma questão cultural, né? Que na Amazon, assim, você pode fazer um projeto que dá errado. É. Então você pode tentar. Eles fizeram um monte que deram errado.
Sabe com quem que eu aprendi isso? Eu estava ainda na consultoria e aí ele chama Hitendra Patel. Era um projeto de inovação. E aí eu lembro que a gente estava indo num restaurante mineiro, era um projeto da Vale. Era uma comida muito boa. E ele virou e falou assim, Elô, você sabe por que a comida indiana e a comida brasileira são tão gostosas? Por causa dos condimentos? Porque elas são feitas de uma maneira que pode dar errado. Você aperta no condimento, você coloca tempero, que se você colocar um pouco mais, talvez desse errado. Mas você colocou tempero, ela não é sem gosto. E aí você volta para a história da opcionalidade, que é a história da Movida, né? A Movida fez uma aquisição pequenininha na Europa, semana passada. Uma aquisição em Portugal. A Movida tem... Ai, agora eu vou errar. Se eu chutar, eu vou errar, mas... Ela tem mais de 100 mil carros, ela tem bem mais. Mas assim, digamos que ela tenha 100 mil carros, ela fez uma aquisição de 3 mil carros. Irrelevante. Pagou 4 vezes EBITDA. Barato. Mas o que é aquilo? É uma opcionalidade. O mercado que a Movida briga, ela briga com a Localiza aqui. É um mercado já mais estabelecido. Os maiores players têm metade do mercado. O mercado cresce pra caramba. Mas aqui já é uma briga de verdade. Lá em Portugal é uma zona, não tem um grande líder, alguém que esteja fazendo muita diferença. Então ali pode ser um potencial de crescimento muito grande para ela, né? Então assim, mas quando a Movida surgiu, o que era? Você tinha a Simpar, e a Simpar tinha alguns serviços que envolviam aluguel de carros, então ela tinha o serviço de carro e o serviço de caminhão, não só aluguel, né? Então, se eu não me engano, para o Fleury, ela tinha o carro, o motorista que ia lá buscar o exame no laboratório e levar no outro, porque tudo tem prazo, né? O sangue estraga. Então, o que aconteceu? A Movida, ela foi adquirida pela Simpar quando ela tinha 2.400 carros. Nossa. Quanto que a Movida pagou pela empresa lá? Acho que 300 e poucos milhões de reais. Vamos dizer 300. Quanto vale isso? 300. Dá para ela dobrar? Dá, porque imagina o seguinte, tem muito brasileiro indo para Portugal passar férias. Concorda que é mais fácil se você chegar lá, uma empresa brasileira que aceita o seu documento, que você paga daqui em reais, você já sabe quanto você vai pagar, você sabe o que você vai encontrar lá, o cara vai estar acostumado a lidar com brasileiro. E assim, o turismo de Portugal é muito brasileiro. Fora muitos brasileiros morando lá, fora muitos brasileiros que estão morando 2, 3 meses lá. Ontem eu estava com uma conhecida, falou, não, eu tenho um apartamento em Portugal, e ali no Cascais. Então assim, o que acontece é uma opcionalidade. Você não precisa, no dia que eu precisar pagar por ela, provavelmente eu não vou ter mais ação. Mas aquela opcionalidade, no meio do processo, ela vira uma coisa. A Vamos... Na Simpar, de novo, né? Eu gosto muito de Simpar, eu sou suspeita. Mas a Vamos era uma opcionalidade. Ela era uma parte lá do negócio pequena. Ela falou, não, a gente vai separar, fazer disso uma empresa inteira. A Vamos está crescendo loucamente, mas ela ainda é minúscula para o mercado que ela atua. Ela tem, sei lá, 34 mil caminhões. E ela o legal da Vamos também 100 vezes isso. Que a Vamos não é só caminhão, né? Tem toda a parte de maquinário, né? Amarelo, maquinário verde que eles falam também, né? Todas aquelas máquinas agrícolas. E não tem uma empresa, eu trabalhei muito no setor de construção. Uma vez que eu estava lendo um relatório da Vamos, e eu achei muito legal isso daí. Porque realmente não tem uma empresa grande que tem esses maquinários para locação. Não, o mercado... Então é um mercado muito potencial. E o mercado de máquinas, até a linha amarela agora está surgindo, né? Então você tem, antigamente não tinha ninguém, agora tem a Mills fazendo um pouco de linha amarela, tem a Armac. Mas você olha, por exemplo, compara o valuation de Vamos com o valuation de Armac, e tipo, a Armac, por algum motivo, que tem uma linha muito mais restrita, ela tem um valuation, né? O múltiplo dela, a forma como você avalia é tipo o dobro. Então, na hora que você olha, então você olha e fala assim, então, aqui parece que tem uma oportunidade. E você olha, e tem um indicador que eu gosto, que é assim, quanto cresce o lucro e quantas vezes o lucro a ação está negociando. Então, o preço dividido pelo lucro por ação, né, que é o múltiplo de preço-lucro, como é que essas coisas se relacionam? Então, na hora que você olhar isso, o que você vai ver? Você vai virar e falar assim, cara, tem uma oportunidade aqui. Então, na hora que você olha, mas a Vamos, ela era uma opcionalidade lá atrás. Então tem um negócio ela acabou se tornando um negócio muito grande. Tem um negócio hoje que é lá um negócio de aterros. Paga-se muito pouco pelo negócio de aterros do grupo.
na verdade, não paga nada. Você leva meio que de graça. Mas se aquilo virar grande, eu acho que o business de aterro ainda tem muito para crescer Isso no daí é Brasil. dentro da Simpar? Dentro da Dentro da Simpar. Simpar. Então, quando você olha, voltando para as opcionalidades, você tem muita coisa que pode acontecer numa empresa que pode virar alguma coisa grande, que pode virar um outro negócio, né? Olha a Cosan. Sabe, a Cosan é a dona da Rumo. Sabe como que isso começou? Como? A Rumo, ela chamava ALL Logística. E aí a Cosan transportava açúcar através da Rumo. Mas ela fez um contrato super leonino, a ALL não cumpriu, e aí a melhor forma de resolver foi ela absorvendo a Rumo. A empresa. Caramba. Então, assim, você olha e às vezes você tem uma empresa muito boa e ela tem opcionalidades que vai trazendo para dentro. Então, você já viu uma lojinha que chama Osho? Osho, tem um cara que eu acompanho ele, que ele é lá de fora, ele fala sobre negócios, ele, se eu não me engano, é do México. E ele fala muito da Osho. E eu comecei a reparar sobre essa Osho, aqui em São Paulo, principalmente por aqui, pela Paulista, tem muita lojinha dessa daqui. É, uma conveniência. Com uma conveniência pequenininha, e ele fala muito. E eu olhei e falei, nossa, aí quando eu vi o logo, eu falei, meu, deve ser muito grande lá fora. Então, isso é a Cosan no Brasil. É a Cosan no Brasil? É da Cosan? Sim. Nossa, meu, que legal. É bom saber, viu? Então eu sou sócio da Osho, vou chegar lá na Osho lá, porque eu tenho ações da Cosan. Aí. Caramba, meu, e é uma opcionalidade, né? Como E você disse. pensa coisa, você não pensa nisso. Então, assim, isso dá dinheiro, isso é uma outra questão. Já é outra coisa. Eu não tô olhando, mas eu acho que dá, eu acho que vai dar sim. Então, assim, você tem que olhar, quando você olha uma empresa, você olha e fala assim, o que pode acontecer de bom? É, sempre tem um plano B, né? E Seria o que como... pode acontecer de ruim? Exatamente. Ou de pior, né? Você precificar o pior, né? E às vezes olhar e falar assim, por exemplo, o negócio de etanol, ele tá num momento ruim. Por quê? Por causa dessas mudanças de imposto, acabou que o etanol não teve as mesmas benesses da gasolina. Então eles estão organizando isso, mas não tá muito bom para a produção de etanol. Os caras tá querendo fazer açúcar. Mas eu acho que o etanol, a gente poderia fazer um podcast só discutindo etanol, assim, porque eu sou super animada com etanol. Mas então, assim, essas ações agora que produzem açúcar e etanol estão ruins. Entendi. Elas apanharam bastante. Essa é a hora de olhar, né? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e assine o nosso canal para conhecer mais conteúdos como este. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Mas antes de ir embora, dê só uma olhada nos outros vídeos que separei para você.